Olá, caros amigos, quanto tempo não nos vemos, hein? A última lição que eu estive aqui era a lição de número 1, onde eu fiz uma breve recapitulação, e hoje já é a lição de número 8. O tempo está passando rápido e aí vamos nós dar início a mais uma lição de Escola Sabatina. Espero que você e sua família estejam todos bem de saúde. Por aqui eu estou bem também. Que Deus possa abençoar nosso estudo. Queria convidar você para fazermos uma oração, para que o Espírito Santo dirija nossas mentes para o melhor lugar de meditação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos agora de estudar a Tua Palavra. Abre a nossa mente, nosso coração, para receber Teus ensinamentos de bom grado, que nós estejamos sempre dispostos a, humildemente, ser alunos e aprender dos Teus ensinos. Agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz, pela liberdade que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos isso, agradecemos, sem merecimento algum, mas pelos méritos de Jesus. Amém. Então, o tema da nossa lição hoje é o Deus da natureza. Lição de número 8. O verso áureo diz assim: O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Provérbios capítulo 3, verso 19. E essa lição iniciará mais uma vez reforçando informações sobre o tema da verdadeira educação, O que podemos entender por verdadeira educação? Educação verdadeira, aliás, é o que diz a primeira pergunta. Bastante textos aqui nessa lição, retirados do livro Fundamentos da Educação Cristã. E essa primeira nota, vem reforçando então que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, assim como está em Provérbios. E deveremos sempre colocar a sabedoria de Deus em primeiro lugar. A verdadeira educação, ela coloca a sabedoria de Deus em primeiro lugar e a sabedoria dos homens em último lugar, Vamos ler a nota aqui, a página 328 do Fundamentos da Educação Cristã. A verdadeira educação é uma ciência grandiosa porque se baseia no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Cristo é o maior mestre que esse mundo já conheceu e não é do agrado do Senhor Jesus que os súditos de seu reino, pelos quais ele morreu, sejam educados de tal maneira que coloquem a sabedoria dos homens no primeiro plano e releguem a sabedoria de Deus, conforme é revelada em sua santa palavra, ao último lugar. E o texto de Provérbios, fala quanto nós deveríamos confiar no Senhor, Fala que é confiar no Senhor de todo o teu coração, reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, O começo do Provérbios 3 fala que devemos guardar, intimar a palavra de Deus em nosso interior. Então essa é a vontade de Deus para nós, que colocamos a sabedoria do alto em primeiro lugar. Na segunda pergunta diz: qual o propósito da verdadeira educação em prol das crianças e jovens? E aí a nota diz, 4 linhas, eu vou ler, é muito resumido aqui. A verdadeira educação preparará as crianças e os jovens para a vida presente e, com referência à vida futura, para uma herança na pátria melhor, isto é, a celestial. Eles devem ser preparados para a pátria à qual olharam os patriarcas e profetas. Pois bem, essa última linha, ela tem uma forte ligação com o texto de Hebreus. Hebreus 11 começa o capítulo ali, a galeria dos heróis da fé,
conta sobre vários famosos da Bíblia, né, que morreram com a esperança de alcançar a Canaã celestial. Eles morreram crendo em algo que eles não viram, né? E hoje nós deveríamos ter essa mesma esperança, essa mesma fé. É o que diz nas últimas linhas da nota. Sermos preparados para essa mesma esperança, né? E o texto de Deuteronômio é um texto muito conhecido também, que fala sobre nós intimarmos aos nossos filhos a verdadeira instrução da palavra de Deus. Vamos ler? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então a palavra de Deus como sinal distintivo aí e gravado no coração de cada um, né? Então vamos ler rapidamente aqui o texto de Hebreus, capítulo 11, versos 13 a 16. Diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, quando o texto começa assim, todos estes morreram na fé, antes ele vem falando de Abel, Enoque, fala Noé, Abraão. Então, todos esses aí morreram sem de fato receberem a promessa, ou seja, eles não foram para o céu, né? Logo de cara. Mas eles morreram crendo na promessa. E ainda diz, né, que eles confessavam que eram estrangeiros aqui na terra, né? Eu não sou desse mundo, né? Em outras palavras. Então esses daí tinham em mente que a vida não acabaria aqui nessa terra, que teria uma continuação no céu. E a nota coloca como esta sendo a verdadeira educação, onde a nossa vida não vai terminar aqui nesse mundo passageiro, mas sim que há uma vida eterna a ser conquistada lá no céu. E vamos então para a terceira pergunta: como tem sido o método geral de educação? Vamos ver aqui o que diz a nota. O método geral de educar a juventude não alcança a norma da verdadeira educação. Sentimentos ateus estão entretecidos nas matérias expostas nos livros escolares, e os oráculos de Deus são colocados em uma luz duvidosa ou até mesmo censurável. Assim, a mente dos jovens se familiariza com as sugestões de Satanás, e as dúvidas, uma vez acariciadas, tornam-se fatos positivos para os que as mantêm, e a pesquisa científica se torna enganosa por causa da forma em que suas descobertas são interpretadas e pervertidas. Você já ouviu falar? Algumas pessoas dizem assim que tem mentiras, né, que de tanto serem repetidas se tornam verdades, né? Verdades até para quem pronuncia, né? Então, não só na questão da educação, mas qualquer coisa que fiquemos muito expostos, né, corremos o risco então de se familiarizar com isso. E aqui o perigo fala sobre se familiarizar com as sugestões de Satanás. A nossa mente e nosso coração começa a se tornar
insensível, né, às coisas ruins. Vamos nos familiarizando e aí logo aquilo deixa de ter uma aparência tão ruim quanto na verdade é. E em relação à educação, se nós ficarmos muito expostos somente a teorias falsas e que pervertem, né, a imagem de Deus, então a palavra de Deus passa a parecer simplesmente fábulas, né? E em termos de educação, contextualizando, né, a gente passa muito tempo, né, estudando na escola e acaba sendo um perigo muito grande se nós dermos atenção somente a esse conhecimento e não à palavra de Deus de maneira equilibrada, colocando a palavra dos homens acima da palavra de Deus. É o que Ellen White vem destacando aí desde o início do nosso estudo. E o texto de Isaías é bem direto, né? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Vamos para a quarta pergunta. Como a Santa Bíblia tem sido considerada por tais mestres e professos cientistas? A nota diz: os homens assumem o encargo de colocar a palavra de Deus ante um tribunal finito e pronuncia-se a sentença sobre a inspiração de Deus de acordo com a avaliação finita, fazendo-se com que a verdade divina pareça como coisa duvidosa diante dos anais da ciência. Então o ser humano, né, se colocando numa posição de entendido, coloca a palavra de Deus, a Bíblia, um escrito inspirado, como sendo uma fábula, uma história, algo que foi simplesmente, meramente escrito por homens, né? E passa a dar descrédito perante os anais da ciência, perante as publicações e pesquisas que são amplamente divulgadas no mundo hoje, pesquisas científicas. Essas pesquisas muitas vezes são teorias, não necessariamente coisas que você pode provar e reproduzir na prática. Porém, é dado mais crédito a essas teorias do que a Bíblia. E a Bíblia, como podemos defendê-la perante isso? Precisamos da história, precisamos das profecias para mostrar que foi um texto divinamente inspirado. Muitas partes foram escritas e descreviam fatos muito tempo antes deles acontecerem. Portanto, mostra, né, no contexto em que aquelas pessoas viviam, sem nenhuma bola de cristal, essas pessoas conseguiram descrever fatos que aconteceriam muito tempo depois de sua existência. Então, essa é uma das formas de nós defendermos a Bíblia como um livro inspirado e verdadeiro. Vamos ler o texto de Isaías 45, verso 9, e diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Então esse texto coloca a gente como se fosse um bando de caco de barro, né? O ser humano aqui nessa terra são cacos de barro. E como pode um caco de barro virar para o seu Criador e falar: o que você está fazendo aí? Imagina a figura de um oleiro desenhando ali, moldando um vaso de barro, e o vaso cria vida e vira pro oleiro e começa a conversar com ele. Então é quase isso que acontece muitas vezes quando o ser humano quer ser mais sábio do que Deus, né?
E a quinta pergunta diz assim: na opinião deles, onde fica o Deus da natureza? Segundo Romanos 1, verso 25, o Deus da natureza é a própria natureza, é a criatura. Porque ele diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É como se alguém desenhasse um quadro belíssimo e você, ao invés de elogiar o pintor, você elogia o próprio quadro, né? E fala que esse quadro, então, tem um talento excepcional. Então, as pessoas invertem os papéis, né? E adoram a criatura ao invés do Criador, né? E vamos ler a nota. Esses falsos educadores exaltam a natureza acima do Deus da natureza e acima do autor de toda a ciência verdadeira. Precisamente quando os professores deveriam ter sido firmes e resolutos em seu testemunho, precisamente quando deveria haver se tornado manifesto que sua alma estava firmada na rocha eterna, quando deveriam ter sido capazes de inspirar fé nos que duvidaram, admitiram sua própria incerteza a respeito do que era verdade, se é a palavra de Deus ou as descobertas da falsamente chamada ciência. Então, no meu entendimento aqui, deixa a impressão que muitos professores falham, né, em permitir que a dúvida prevaleça dentro deste assunto, né? Talvez alguns deixaram de testemunhar a sua própria fé e no seu silêncio deixaram que a dúvida tomasse conta, e aí a falsa ciência ganha mais espaço, né? Dá um pouco a entender isso, essa nota, né? E de fato, se nós pegarmos algumas situações onde os professores não têm então a liberdade de falar de suas próprias convicções, né? Porque isso pode ser encarado então como uma doutrinação dentro de uma sala de aula, então pode se encaixar numa situação como essa, né? E enquanto a verdade sobre a palavra de Deus é colocada em descrédito, como sendo uma fábula, em contrapartida, teorias, às vezes não possíveis de serem provadas e reproduzidas, elas acabam tomando espaço como sendo verdade, né? Disso se pode falar, mas da história do povo de Deus, da história sobre as profecias, disso não se pode falar, porque tem um cunho religioso, então não é adequado para a sala de aula. Então, assim, né, os enganos, né, a falsa ciência, muitas vezes acaba prevalecendo, né? Então é uma realidade, né, que nós temos que admitir que é assim hoje, né? A Bíblia, ela não tem espaço nas salas de aula. Dificilmente você encontra essa discussão de maneira saudável, né? E acaba nem sendo mesmo o lugar para discutir, porque falta pessoas preparadas, né, para dar de fato uma boa instrução a esse respeito. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua participação até aqui e fica mais um pouco, porque a lição continua, não comigo, mas a lição continuará. Vou me despedindo aqui de você, agradeço a sua companhia, que Deus te abençoe muito, que essas lições possam continuar despertando o interesse, né, dos estudos e que cresçamos espiritualmente. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Olá a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Que Deus abençoe a todos.
Em continuação, né, da nossa lição, farei a pergunta número 6. Diz assim: por que muitos têm se desviado hoje em dia? E então, o que devemos evitar? Na nota diz assim: muitos pensam que a fim de preparar-se para um serviço aceitável, precisam fazer longo curso de estudo sob a direção de instruídos professores em alguma escola do mundo. Assim precisam fazer, é certo, caso desejam adquirir o que o mundo chama educação. E nós, porém, não dizemos aos jovens: estudai, estudai, mantendo o cérebro continuamente nos livros, e nem lhes dizemos: precisai passar o tempo na escola adquirindo o que se chama educação superior. Lá em 1 Timóteo 6, 20 e 21, nos diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te é confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns professam se desviaram da fé, e a graça seja convosco. Pergunta número 7. Quem somente deve receber toda a honra e reverência? Por quê? Deve receber sempre nossa honra e reverência nosso Senhor Deus. Em Apocalipse 14, um verso muito falado, versículos muito falados, diz assim, 14, 6, 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar o que se sentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em uma grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Número 8. Que lição preciosa podemos tirar da parábola da semente? Até que ponto chega a capacidade do homem? Aqui na nota, em uma parte muito importante, diz: o homem tem sua parte em favorecer o crescimento do grão e precisa preparar e adubar o solo e lançar a semente. Precisa lavrar o campo, mas a um ponto além de qual nada pode fazer. Nenhuma força ou sabedoria humana pode extrair da semente a planta viva. Ainda que o homem empregue os seus esforços até ao limite extremo, e precisará, entretanto, depender daquele que ligou o semear e o colher pelos maravilhosos elos da sua própria onipotência. Uma lição maravilhosa, né? Então, vemos a cooperação do homem e a ação de Deus. Número 9. Em que setores da vida é necessário haver cooperação do humano com o divino? Na nota, no último parágrafo, nos diz assim: assim é no terreno espiritual, na formação do caráter e em toda a esfera de serviço cristão. Temos que fazer a nossa parte, porém o poder da divindade precisa se unir ao nosso, pois de outro modo nossos esforços serão inúteis. Então, é necessário sempre, tanto na nossa vida circular, tanto na vida espiritual. Número 10. Diante de tanta incredulidade e diante do juízo dos vivos, qual deve ser a opção? Em uma parte da nota diz assim: então não se perca mais tempo demorando nas coisas não essenciais e que não têm importância quanto às presentes necessidades do povo de Deus. Não se perca mais tempo em exaltar homens que não conhecem a verdade, pois o tempo está às portas. Não há agora tempo para encher a mente de teorias do que se chama popularmente de educação superior. O tempo dedicado àquilo que não tende a tornar a pessoa semelhante a Cristo é tempo perdido para a eternidade, e não podemos permitir isso, pois cada momento se acha pleno de interesses eternos. Lá em Tiago 5, 8 e 9, também nos diz assim:
Sede-vos também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixais um dos outros, para não seres julgados. Eis que o juízo está às portas, né? Então, devemos nos dedicar ao nosso tempo para nos tornarmos mais semelhante a Cristo, para que não venhamos perder a eternidade, né? O reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.